Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de algoritmo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai dar continuidade aos estudos em estruturas de repetição, vendo a terceira e última estrutura de repetição, que é a estrutura de repetição com variável de controle. Então, essa é a terceira parte dos nossos estudos em estruturas de repetição e eu quero, antes de mais nada, dar uma relembrada nas estruturas que nós vimos até agora. O que nós vimos até o momento são as estruturas enquanto, que eu botei um exemplo do enquanto você não arrumar o quarto, você fica de castigo, quando você terminar, você está liberado, e utilizando a mesma linha de raciocínio, temos também a estrutura repita, que é repita, você está de castigo até arrumar o quarto. Quando isso for atingido, você está liberado. Apenas lembrando, nós temos uma inversão de estruturas lógicas ali. Na parte rosa da estrutura enquanto, nós utilizamos o operador lógico não. Esse operador não é necessário no repita, pois ele é a inversão lógica da estrutura utilizada no enquanto. As duas estruturas vistas até o momento utilizam expressões lógicas para verificar a continuidade ou não do laço de repetição. Eu vou mostrar dois exemplos aqui que nós já vimos como utilizar a estrutura enquanto e a estrutura repita para contar de 1 até 10. Apenas relembrando, para a estrutura enquanto, nós teremos C recebe 1 e enquanto C for menor ou igual a 10, ele escreve o C e soma mais 1 na variável C. Utilizando a mesma linha de raciocínio, só que com a estrutura repita, nós temos o C recebe 1, escrevemos o C e somamos mais 1 nele até que C seja maior do que 10. Note aí que as estruturas rosas ainda são complementos lógicos uma das outras. Outra coisa que você tem que perceber é que a linha C recebe C mais 1 sempre está presente nas estruturas de repetição. E se essa linha não estiver nas duas estruturas, seu programa entrará em looping infinito, pois a variável C nunca será alterada e nunca atingirá o valor 10. Então, como você já deve ter percebido, as estruturas enquanto e repita, elas são complementares, servem para a mesma coisa, e em algumas situações nós devemos fazer contagens. Nós temos que ter interações onde eu saiba o início e o fim dessa contagem. Um exemplo é contar até 10, verificar se um número é primo, nós sabemos que nós vamos contar sempre de 1 até o número que nós colocamos. Então, em vários casos, nós sabemos exatamente quantas vezes as coisas vão acontecer. Para esses casos, nós temos uma terceira estrutura de repetição que nós vamos ver a partir de agora. A última estrutura de repetição que nós vamos abordar é a estrutura para. A sua sintaxe é bem simples. Para, uma variável de controle, recebe início até fim, e aí segue um parâmetro que é opcional, por isso ele está representado entre colchetes, que é o passo, informando um salto para frente ou para trás, e a palavra faça. O bloco será executado e no fim para ocorrerá o retorno. Vamos ver como exemplo o mesmo algoritmo que nós acabamos de ver para contar de 1 até 10 utilizando a estrutura para. Seria, para C recebe de 1 até 10, passo 1, faça. Escreva L, fim para. E aí, logo de cara, a primeira coisa que você percebe é que com a estrutura para, esse tipo de situação é representado apenas com 3 linhas. É muito simples de fazer. Isso porque o para já vem com a atribuição incluída e com o incremento incluído. Presta atenção e você vai entender o que está acontecendo. Logo na primeira linha, com para C recebe 1, você vai ver que o C vai receber 1. E ele vai até 10. E para cada iteração, ele vai ter o passo 1. Nesse caso, como o passo é 1, ele pode ser omitido. Se eu colocar passo 1 ou não colocar nada, ele vai considerar passo 1. Ele vai escrever o valor de C e vai chegar no fim para. Então, na primeira passagem, o C está valendo 1. Então, ele vai escrever na tela o C, que é 1. Quando ele chegar ao fim para, ele vai voltar para a linha para, e já que o passo é 1, ele já vai automaticamente, na variável C, que é a minha variável de controle, somar o passo, que no nosso caso aqui é mais 1. Então, nesse caso aqui, o C, que estava valendo 1, a partir de agora vai receber mais 1 e vai passar a valer 2. Descendo uma linha, ele vai para o escreva L C, que nesse caso agora é 2, e depois vai para o fim para. Voltando para cima, somando mais 1 no C, e esse processo vai se repetir até chegar a 10. Eu acho que dessa maneira, se você praticou as outras estruturas de repetição, você já está entendendo a estrutura para fácil. Mas para fixar, a gente vai mostrar logo um exemplo prático. A prática que eu proponho aqui é a mesma que eu propus a todas as estruturas de repetição. Contar de 1 até 10. Vamos passar para o Visual e ver como isso acontece na prática. E eu vou declarar a variável C, que é a minha variável que vai contar, do tipo inteiro. E vamos lá. Para C, que começa recebendo 1 e vai até 10, faça. Vamos manter o passo 1 omitindo isso.
Vamos para o fim para. Então essa é a estrutura. Não é necessário eu somar mais 1 no C. Basta escrever. Vamos executar. E você vai ver que ele vai mostrar uma contagem de 1 a 10. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu posso contar, por exemplo, de 5 até 10. Posso contar de 1 até 10 pulando de 2 em 2. Basta botar passo 2. Então, 1, 3, 5, 7, 9. Isso ele começa com 1 e vai até 10 pulando de 2 em 2. Ele não mostrou o 10 porque, após o 9, somando 2 seria 11. O 11 não será mostrado. Posso também contar de trás para frente. De 10 até 1, passo menos 1. Executando, ele vai começar em 10. Olha aqui na estrutura. Ele vai começar em 10 e vai até 1 com o passo menos 1. Isso é, cada vez que chegar no fim para e voltar para cá, ele tira 1 da variável C. Para o estudante iniciante em programação, a estrutura para parece um milagre, né? Você escreve pouco e ela faz bastante para você. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Ela não é utilizável em todas as situações. Vamos ver um exemplo aqui. Esse exemplo aqui vai fazer um somador de valores. Vamos exemplificar aqui. Ele vai digitar 5 valores, então vou colocar lá 2, 4, 6, 1 e 4. E a soma entre todos os valores é 17. Vamos alterar esse programa para utilizar a estrutura para. Então, o meu C começa com 1 e vai até 5. Então, eu posso eliminar essa linha. Vou mudar esse enquanto para um para. O C, que começa com 1, já substitui aquela linha, até 5. Faça. E aqui o fim enquanto vai mudar para fim para. O incremento do C pode ser eliminado, pois o incremento é automático, o passo 1 que foi omitido aqui, e o resto está funcionando corretamente. Vamos executar novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Somando 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, a soma é 15. E aí você vê que a estrutura para substituiu a estrutura enquanto sem problema nenhum. E aí você vai me falar, mas Guanabara, e aí? Qual a situação em que ela não pode ser utilizada? Vamos ver aqui. Nessa segunda estrutura, nós vamos fazer a leitura dos valores, vamos acumular e vamos solicitar ao usuário a responder aquela pergunta que nós já fizemos nas aulas anteriores. Você quer continuar? Sim ou não? E isso vai se repetir até que a resposta seja não, ele não quer continuar. No final, ele mostra os valores. Executando, eu vou digitar um valor, quer continuar? Sim. Digito outro, quero continuar, digito outro, quero continuar, digito mais um, não quero continuar, e ele me mostra a soma dos valores, que foi 16. Note que para esse exemplo, eu posso digitar um valor e dizer que eu não quero mais continuar, ou posso digitar 500 valores até dizer que eu não quero mais continuar. Nesses casos, eu não sei exatamente quantas vezes eu vou repetir. Então, eu deixo a cargo do usuário decidir se quer ou não continuar. Para esses casos específicos, a estrutura para não pode ser utilizada, pois nós não sabemos de quanto até quanto. Se você se lembra muito bem, a sintaxe do para é para, uma variável de controle, recebe o início até o fim. Se eu não sei quantas vezes eu vou repetir, o para não é a estrutura para ser utilizada nesse momento. E aí, se você já teve aula de algoritmo, pode ser que o seu professor tenha ensinado alguns métodos para fazer o uso do para nesse tipo de situações. Eu não recomendo, eu considero isso uma programação pobre. Então, eu não vou nem ensinar isso nesse curso. Existem sim mecanismos e métodos para você poder fazer isso, mas não são métodos aceitos pela maioria dos programadores. Então, eu me reservo o direito de não ensinar isso a vocês, pois eu considero isso uma programação pobre, mais uma vez falando. Vamos agora para a nossa segunda situação prática, para dar mais exemplos do uso da estrutura para. A segunda prática que eu propus é a exibição dos números pares. E aí fica simples de entender. Vamos ao Visualg. Vamos criar uma variável para contar. Eu posso usar C, mas eu vou chamar de conte agora. O nome da variável você decide. Lembrando de deixá-lo o mais claro possível. Vou fazer um para. No meu programa, eu vou solicitar que o usuário digite um valor. Vamos escrever. Digite um valor. Vou ler esse valor, criar a variável v aqui em cima, e eu vou fazer um para conte, que é a minha variável de controle, vai de 1 até v. Eu posso fazer isso porque v é uma variável, contém um valor, logo eu posso utilizá-lo dentro da minha estrutura de repetição. Vou fazer aqui, vamos mudar para 0 aqui para poder dar número par, né? Vamos escrever o valor de contador, que ele vai começar de 0, vai até v somando 1. Então, eu quero um valor, sei lá, 7. Ele foi de 0 até 7. Só que eu quero números pares. Então, basta
colocar passo 2. Lendo um valor, vou digitar o mesmo valor 7. Lembrando que 7 não é par, então ele deve ir até o valor anterior, que é o valor 6. Então ele foi 0, 2, 4 e 6. E eu tenho também mais uma proposta adicional a fazer. Fazer uma contagem regressiva de números pares. E aí fica simples de entender. Se ele vai de 0 até V, basta fazer ele ir de V até 0, em vez de passo 2, passo menos 2. Vamos botar o mesmo valor 7, e agora ele tem que contar de 7 até 0 apenas um número par. E ele não fez exatamente isso, pois 7 é um número ímpar. Vamos resolver isso fazendo aqui uma estrutura condicional. Se por acaso o V por 102 for igual a 1, que é um número ímpar, então V recebe V menos 1. Isso é, eu vou tirar 1 de V para que ele fique par. Vamos de novo digitar 7. Ele agora mostrou 6, 4, 2 e 0. Vou executar novamente. Vou digitar no valor par, 10. Vocês vão ver que ele não vai tirar 1 do 10 para ficar 9. Ele vai começar a contar do 10 e vai até 0, números pares contando. Nada me impede de utilizar as estruturas condicionais e estruturas de repetição adicionais dentro de outras ou em combinação com elas. O que você está aprendendo é aula a aula. Uma aula não elimina a outra. E aí, eu gosto sempre de deixar claro, o material adicional é sempre muito importante. Para baixar esse material, tá aqui, ó, www.cursoemvideo.com. Lá você vai fazer a sua inscrição, entrar no curso de algoritmo, fazer a sua inscrição no curso de algoritmo, é só clicar no botão, se você tiver seu login e sua senha, e lá você vai ter acesso a todas as aulas. Essa é a aula 11, mas nós temos várias aulas anteriores, você vai vendo cada uma delas, todos os exercícios, todos os arquivos para download, tá tudo arrumado lá no site, é só acessar e aproveitar os seus estudos. Vamos passar para frente, mais um exemplo prático. A terceira prática que eu proponho é uma prática simples. Eu quero ler uma quantidade de valores, sei lá, 6 valores, e eu quero saber quantos estão entre 0 e 10. Vamos à prática. Então eu vou querer aqui, como a gente falou, 6 valores. Então vamos para um para. Meu contador vai de 1 até 6. Posso ser qualquer um deles, mas lembrando que eu tenho que saber o limite, mesmo que seja uma variável. Então nós temos lá, fazer 6 vezes. Então vamos ler um valor. Digite um valor e vamos solicitar a leitura dele. Agora nós já temos duas variáveis criadas e não declaradas, C e V, que são do tipo inteiro. Vamos ler 6 valores e o que eu quero saber é quantos deles estão entre 0 e 10. Então vamos fazer uma estrutura condicional. Como eu disse, eu posso utilizar uma estrutura dentro da outra sem problema nenhum. Pode ser o se, pode ser o caso, pode ser um enquanto dentro de um para, pode ser outro para dentro de um para, fica a seu critério e de acordo com a sua necessidade. Que eu vou verificar se o valor estiver entre 0 e 10, se ele for maior ou igual a 0 e ele for menor ou igual a 10, faça, vou botar logo o fim C, e eu vou ter uma variável aqui, tot010. No início do programa, esse meu tot010 vai receber 0, porque não tenho nenhum valor entre 0 e 10. E se o valor estiver entre 0 e 10, meu tot010 vai receber ele mesmo mais 1. Isso é, mais um valor entre 0 e 10. Não sei se isso aqui vai dar problema com meus parênteses, mas vamos testar depois. Vamos escrever na tela. Ao todo, foram tot010 valores entre 0 e 10. Lembrando do uso das vírgulas e lembrando também que você pode pausar o vídeo a qualquer momento para digitar no seu Visualg. Vamos executar, vamos digitar o valor. Realmente deu problema. Eu escrevi faça. Digitar um valor. Se nós olharmos aqui, entre 0 e 10 eu tenho o 4, o 3, o 6 e o 3. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 valores digitados entre 0 e 10. Então, ao todo foram 4 valores entre 0 e 10. Eu acho que ficou bem simples e claro para você que a gente pode utilizar uma estrutura dentro da outra. Vamos a uma proposta adicional dentro desse mesmo exercício. A prática adicional é, além de saber quantos estão entre 0 e 10, eu quero exibir a soma entre os números ímpares digitados. Isso é, eu quero saber quantos estão entre 0 e 10 e, além disso, eu quero somar os que forem ímpares e estiverem dentro desse limite entre 0 e 10. Voltando aqui ao Visualg, então, se ele estiver entre 0 e 10, o tot010 recebe tot010 mais 1. Só que eu também quero saber a soma dos ímpares, que eu vou utilizar a variável simp, que vai começar com 0,
pois eu não tenho nenhum número ímpar para somar. E aqui dentro dessa estrutura, isso é, eu quero somar os ímpares que estejam entre 0 e 10. Então, dentro dela, eu vou criar um outro se para saber se esse meu valor é ímpar. Saber se ele é ímpar. Acabamos de fazer isso, né? O resto da divisão dele por 2 é igual a 1. Ele é ímpar. Isso foi visto em aulas passadas. Não, agora eu não errei. Botei o então. Então, se ele for ímpar, meu soma de ímpar recebe a soma de ímpar mais o valor. Aqui nesse caso, eu estou somando valores. Então, aqui não é mais 1, é mais o valor digitado. Aqui, eu quero totalizar. Então, não é mais valor, é mais 1, pois é mais um valor entre 0 e 10. Eu espero que você tenha entendido a diferença entre as duas situações. Vamos mostrar. Nesse intervalo, a soma de ímpares foi simp. Vamos executar. Vamos digitar valores 2, que é par, mas está entre 0 e 10. 7, que é ímpar, mas está entre 0 e 10. 21, que é ímpar, mas não está no limite. Número 5, que é ímpar e está no limite. Número 8, que é par, mas está no limite. E o número 1, que está no limite e é ímpar. Então, nesse caso, eu tenho 5 números que estão dentro do limite. Ele tem que mostrar que ele tem 5 números entre 0 e 10. E vai somar apenas 7 com 5, que vai dar 12, mais 1, que vai dar 13. Então, mostrando os valores. Ao todo, foram 5 valores entre 0 e 10, confere o que a gente já tinha combinado, e nesse intervalo, como eu tinha dito, a soma de ímpares foi 13. E aí eu tenho uma proposta para deixar para você. E se eu quisesse somar os ímpares mesmo fora do intervalo? Isso é, nesse caso aqui que tinha o 21, eu queria somar o 21. Tenta fazer isso em casa e você vê se você vai conseguir. E eu já aviso logo, é fácil e você não vai ter que digitar linha nenhuma adicional. Mas tenta aí. Vamos então à nossa próxima prática. A nossa quarta e última prática é uma prática sobre combinações. Então vamos ver no seguinte exemplo. Se eu quiser uma combinação entre 1 e 3 de 2 dígitos, então eu quero combinar os valores 1, 2 e 3, dígito por dígito, utilizando 2 elementos. Então eu vou ter primeiras combinações com 1, 1 com 2, 1 com 3. Então fiz todas as combinações de 1. A partir de agora, vamos à combinação de 2. 2 com 1, 2 com 2 e 2 com 3. Por fim, vamos às combinações 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3. E é exatamente isso que eu quero mostrar na tela. Eu quero mostrar as combinações de 3 valores agrupados 2 a 2. E aí você vai ver uma técnica muito importante, que é o aninhamento de estruturas de repetição, que servem para qualquer uma, mas eu vou exemplificar utilizando o para, pois a gente escreve menos. Então esse meu programa aqui vai ser o combinações, e eu vou ter um contador, vou chamar de C1. Já já você vai entender por quê. Vamos fazer o C1 funcionar. Para C1 vai de 1 até 3, que for o valor combinado. Pode ser até quando você quiser. E aqui eu vou escrever C1. Então ele vai fazer uma contagem de 1 a 3. Como eu quero combinações de 1 a 3 duas vezes, eu vou fazer um outro par aqui dentro. Vou criar a variável C2, que também vai de 1 até 3. Também vai ter o fim para. Declarar C2. E aqui você vai ver C1 com C2. Olha o que vai acontecer. 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3, exatamente como eu queria antes. E isso vai acontecer exatamente porque eu botei uma estrutura para dentro da outra estrutura para. Então, ele só vai voltar para a estrutura de fora quando ele terminar a estrutura de dentro. Vamos ver funcionando isso utilizando o temporizador do Visualk. Eu vou executar esse programa de novo, só que agora utilizando o timer de meio segundo, para vocês poderem entender. Nota aqui que ele vai fazer esse laço, ele vai entrar nesse, depois no segundo, e vai fazer o segundo até terminar. Quando ele terminar, ele vai vir para esse fim para e vai voltar para o primeiro novamente, entrando mais uma vez no segundo laço e fazendo 3 vezes novamente. Cada vez que um laço é estourado, ele é reiniciado, caso seja executado mais uma vez. Vamos clicar no relógio. Clicando no relógio, nós vamos ter a execução. Começou no C1, foi para o C2, ele vai ficar voltando dentro do C2, depois ele volta para o C1, mais 3 vezes, depois volta mais uma vez, mais 3 vezes. Digite esse código no seu Visualk, execute, fique de olho no número das variáveis lá embaixo. Se você quiser aumentar o temporizador, do lado do relógio você tem lá o meio segundo, que pode virar mais tempo, caso você precise de mais tempo para compreender. Então, fique de olho nos valores. Esse tipo de estrutura fica mais fácil de ser compreendida quando você praticar.
E nunca se esqueça, você precisa praticar. Só assistir a aula não vai adiantar de nada. Vamos então às nossas práticas dessa aula para a gente poder encerrar. Os exercícios propostos são aqueles que eu não resolvo durante a aula, mas estão lá no site www.cursoemvideo.com. Acessando, fazendo sua inscrição no site, se inscrevendo no curso de algoritmo, você vai ter acesso a todos os exercícios resolvidos. O primeiro exercício que eu vou propor a você é um exercício que todo professor de algoritmo propõe a seus alunos, que é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, se você pesquisar, tem tudo a ver com aquele número áureo que eu falei na primeira aula de algoritmo. É uma sequência que começa com 0 e 1, e o terceiro número é a soma de 0 e 1, que é 1. O quarto número é a soma do segundo com o terceiro. O quinto número é a soma do terceiro com o quarto, e assim sucessivamente. Vamos ver o algoritmo funcionando e você vai entender bem. A série de Fibonacci começa com 0 e 1, como eu falei, e a partir daí, 0 e 1 mais 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34, 34 mais 21, 55, e assim sucessivamente. Esse meu algoritmo que eu coloquei aqui, ele vai mostrar os 15 primeiros valores da série de Fibonacci. O primeiro, que é 0, até o último, que é 377. O último que eu digo dessa sequência de 15 valores. A série de Fibonacci ela vai aumentando cada vez mais. E aí vem algumas curiosidades. Se eu dividir 377 por 233, o número é aproximadamente φ. Quanto maior o valor da série de Fibonacci, mais próximo de φ isso acontece. E se você não lembra o que é φ, assiste lá a primeira aula desse curso e você vai ver a parte sobre proporção áurea, ou o número da beleza, ou o número de ouro. E se eu colocar os valores de Fibonacci em forma de quadrados, eles vão fazer uma espiral perfeita. Dá uma procurada aí na internet sobre proporção áurea, o número de ouro e a série de Fibonacci. Mas a sua missão agora é exibir automaticamente os 15 primeiros valores da série de Fibonacci. Lembrando que cada termo é calculado pela soma dos dois anteriores. Dá uma raciocinada, pensa direitinho e caso você precise de ajuda, não esqueça, acessando o site cursoemvideo.com, você tem acesso à resposta que está na aula 11 desse curso. A segunda proposta que eu quero fazer a você é a seguinte. O segundo exercício é um analisador de valores. O que eu quero é o seguinte, nós vamos digitar 5 valores e no final eu quero mostrar a soma desses valores, a média entre eles, quantos são divisíveis por 5, quantos são nulos e a soma apenas dos números pares. Vamos ver esse exercício funcionando na prática para você poder replicar o resultado. Então, eu quero digitar 5 valores. Vamos digitar lá 4, 0, 7, 10 e 5. Então ele vai somar os valores, tirar a média entre esses valores e me mostrar quantos são nulos e a soma apenas dos números pares. Pressionando Enter, ele vai me mostrar que a soma dos valores foi 26, a média entre eles foi 5,2, que foi a soma dos valores dividido por 5, que é o número de valores que foram digitados. Ao todo, foram 3 valores divisíveis por 5, que foi o 0, o 10 e o 5. Temos apenas um valor nulo, que foi o 0 aqui, que foi o segundo valor digitado. E a soma dos valores pares, que são 4, 0 e 10, foi 14. E mais uma vez ficamos por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a Hostnet, hospedagem de sites, que é a empresa patrocinadora desse curso, que está cedendo todos os estúdios, todas as infraestruturas, a iluminação nova que você está vendo. A cada aula a gente melhora um pouquinho mais, então queria agradecer lá. Acessem o site www.hostnet.com.br e lá você vai ter o melhor lugar para colocar o seu site. Eu dou certeza disso. Não se esqueça de clicar aqui para se inscrever no canal. Sempre que você tiver uma aula nova, você vai receber um aviso. Clicando aqui, você vai ter acesso a uma playlist com todas as aulas do curso de algoritmo, mas eu recomendo sempre que você acesse o que está aqui no meio, www.cursoemvideo.com, porque é aqui que é a experiência completa. Aqui é que você vai ter acesso a todas as aulas, aos pacotes de download e todos os exercícios resolvidos. No YouTube, você não tem acesso aos exercícios resolvidos, você tem acesso às aulas exclusivamente. Se você quiser uma experiência mais completa, é aqui no site que você vai ter, é aqui no site que você vai estudar. Nunca se esqueça, não assista a sua aula,
Abre lá o Visualg no seu computador, digita o código, pausa o vídeo, leva um tempinho a mais. Essas aulas, eu sei, são compridas, mas é algoritmo. É uma das coisas consideradas mais complicadas pelos estudantes iniciantes em tecnologia da informação. Eu estou tentando fazer minha parte, dando uma mão tremenda. Eu sei que eu estou ajudando muita gente. Então, mais uma vez, eu queria pedir a sua ajuda. Mostre esse vídeo para as pessoas, mostre o site Curso em Vídeo, compartilhe essa ideia no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, no que quiser. Não? As redes sociais estão aí. Nesse vídeo, não se esquece de dar um curtir, deixar seu comentário, deixar o seu elogio, sua crítica, sua dúvida, o que você quer. Nossa equipe está aí para tentar responder o mais rápido possível. É complicado, é muita gente estudando, eu fico feliz pra caramba com isso. Mas os seus estudos são a coisa mais importante para você nesse momento. Então, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.